Olá, tudo bem? De volta então para a gente seguir aqui estudando as tutelas provisórias. Então a gente já viu, né, uma pequena diferença entre tutela de urgência e tutela de evidência, que é o princípio de tudo, e aí a gente estava entendendo então como é que é a diferença da antecipada e da cautelar, e em relação ao momento, não esqueça que elas podem ser as tutelas de urgência antecipadas e incidentais. Aliás, antecedentes e incidentais, antecipada também, mas antecedente porque, como eu te destaquei, ela acontece, esse pedido é antes de tudo, porque a urgência já está presente quando eu vou ajuizar o meu pedido, a urgência é contemporânea aí ao ajuizamento da ação. Beleza? Essa é uma expressão importante. Incidental, no decorrer do processo, eu não preciso recolher custas. E além disso, eu destaquei para você a questão da outra parte, né, da parte que for favorecida pela tutela, ter talvez a possibilidade de ressarcir, né, numa circunstância em que essa tutela for ali ao final revogada, modificada, se foram ocasionados prejuízos da parte contrária, vai ser determinado o ressarcimento. Para assegurar isso, é possível que o juiz lá atrás, quando seja feito o pedido, possa exigir ali que se preste uma caução. Lembra que pode ser real ou fidejussória. Beleza? Mas é uma possibilidade, porque como eu disse, o juiz também pode não pedir a caução, e a gente viu quando a parte for hipossuficiente, o juiz pode afastar essa caução, tá bom? Beleza, vamos seguir então estudando aqui o artigo 302. A parte então responde pelo prejuízo que a tutela concedida puder ocasionar à parte contrária. E quando isso pode acontecer? Aí a gente tem algumas situações, por exemplo, sentença desfavorável. Então, se no final a parte autora tem uma sentença desfavorável, ela pode ter que ressarcir. Lembra no meu exemplo lá contra o vizinho? Se no final eu não tiver direito a receber aquele bem, vamos pensar que eu já tinha recebido, enganei o juízo. Que coisa horrível, né? Mas infelizmente tem gente que litiga de má fé, né? Nesse caso, é possível que eu tenha que ressarcir sim, né? Os prejuízos que eu ocasionei ao pedir, por exemplo, o arresto dos bens ali do réu, tá? Quando, e aqui são hipóteses peculiares, foi obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não foram fornecidos os meios para a citação do requerido em 5 dias. Então lembra, antecedente é o pedido que eu faço antes de tudo. Só que de nada adianta eu fazer esse pedido e eu não apresentar os meios para o réu ser citado. Por quê? Porque a citação é necessária para a validade do processo. A gente já estudou quando não é preciso citação, mas não é o caso aqui. Então, se eu não consigo, se eu não apresento, e é um ônus do autor apresentar ali o endereço do réu, os seus dados qualificadores, é um ônus do autor. Se o autor não faz isso, ele vai responder por esses prejuízos, tá? Quando que a gente fala em obtida liminarmente? Significa que foi sem a oitiva, sem a parte contrária ser ouvida, tá? Quando ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. E a gente vai ver que tem algumas circunstâncias, né? Por exemplo, a tutela cautelar, se não for ali adotadas as medidas necessárias para que ela se concretize, ela perde a sua eficácia, ou seja, ela pode jogar no lixo. Por exemplo, no caso do protesto, tem que levar ali a documentação em cartório para que o protesto se efetive. Se isso não é feito, cessa a eficácia dessa medida, tá? Se o juiz acolhe a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor, aqui também é possível. Então, no mesmo exemplo lá que eu te dei, se a minha pretensão já estava prescrita, eu não podia mais ali mover uma ação para cobrar aqueles valores do autor, do réu, o que significa? Que eu pedi uma tutela, prejudiquei o réu, então neste caso também poderá aí surgir, pode aí ser determinado que eu faça essa indenização, que eu tenha que ressarcir o réu de todos os prejuízos que lhe foram ocasionados, tá? Bom, aí falando especificamente do 303, que trata da tutela antecipada, lembra? Requerida em caráter antecedente. Então, antecipada porque eu quero ali que o juiz já me conceda o meu pedido final, e antecedente porque o momento desde o princípio ali, a urgência já está presente. É o que está no 303, cabimento dessa tutela quando a urgência está presente, desde logo no momento da propositura da ação. A gente pode dizer que essa medida requerida em caráter antecedente é justamente para facilitar o processo. E aí, o que a gente vai ter? Justamente para facilitação. A parte vai apresentar na petição inicial apenas um requerimento da tutela antecipada e a indicação de qual é o seu pedido final.
Então, ela vai expor brevemente os fatos, o direito e os requisitos da tutela de urgência. A gente tem que pensar nisso como um pedido resumido. Por quê? Lembra no caso da pessoa que precisa operar daqui 5 dias? Muitas vezes o advogado não vai ter tempo de fazer aquela petição inicial, toda formalizada, cumprindo todos os requisitos da petição inicial. Perdão. Então, o que deve ser feito? Ele vai apresentar o requerimento da tutela, que no nosso exemplo é que seja deferida ali a determinação para o plano de saúde autorizar aquela cirurgia, a indicação do pedido final, que é a condenação do plano de saúde a ressarcir, né, a arcar com todos os custos daquela cirurgia, e aí eu já mando essa petição, porque eu preciso de urgência ali. Eu tenho que, esse pedido precisa ser apreciado rápido. E muitas vezes, quem trabalha com esse tipo de medida faz as coisas de uma hora para outra, no mesmo dia. Recebe a notícia hoje de manhã à tarde, já tem que estar no fórum com esse pedido, aguardando o juiz despachar essa tutela. Por isso que ela é antecedente, porque o meu objetivo aqui é essa brevidade, é essa urgência mesmo que está falando mais alto, ok? E aí, a gente tem algumas circunstâncias aqui. Após a concessão da tutela, vamos pensar que o juiz concedeu, determinou ali que o plano de saúde autorize essa cirurgia a acontecer daqui 5 dias. O autor acabou ali o que ele tem que fazer? Não. O autor vai ter que aditar a petição inicial para complementar a sua argumentação, já que ele apresentou um requerimento mais simples, certo? Menos ali, né, cumprindo menos requisitos. Então, ele tem que complementar. Ele tem que complementar a sua petição inicial. Ele vai poder, então, juntar novos documentos, ele vai pedir a confirmação ao final do seu pedido, né, da tutela final, em 15 dias, ou em outro prazo que o juiz fixar. Pode ser um prazo maior, tá? Ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Mas, em regra, são 15 dias para fazer toda essa complementação. E depois disso o réu vai ser citado e intimado para a audiência de conciliação e mediação. Quando a gente for estudar o artigo 334, a gente vai ver que é necessária a audiência, tá? A audiência só não acontece quando o autor e o réu informarem que não querem que ela aconteça, mas senão ela deve acontecer. O réu, então, será citado e intimado para a audiência. Veja, o réu só foi citado agora. Por isso que eu falei aqui no 302, agora há pouco, que ele pode sofrer prejuízos, porque ele não teve ainda oportunidade de falar. E pode isso, pode eliminar, lembra? Mas por isso é que essa urgência requerida pelo autor tem que se sustentar. Porque se houver aí uma possibilidade da ação ser ao final julgada desfavorável, se tiver uma prescrição, se não tomar as medidas para citar o réu, aí a gente já viu que vai ter como consequência o autor indenizando o réu pelos prejuízos. Porque imagina só, na situação do plano de saúde, o plano de saúde custeando um procedimento e no final o autor não tem direito a esse procedimento. E aí? Isso é bem sério, né? Porque uma vez que a cirurgia foi feita, já foi o gasto. Ah, mas o autor tem que ressarcir, mas é difícil, né? Às vezes a pessoa não tem ali 100 mil reais para ressarcir, muitas vezes. Acho que na maioria não vai ter, né? Então, por isso que tem esse procedimento todo. Mas tá bom. Na tutela antecedente, então, vai depois de 15 dias, o autor tem que apresentar todos os seus argumentos, né? Os argumentos finais, juntar novos documentos e pede a citação do réu. Tá. O juiz dá 15 dias ou um prazo maior e isso tudo deve ser cumprido. O réu vai ser citado e intimado para a audiência de conciliação e mediação. Não teve acordo na audiência. O que acontece? O réu tem o prazo de 15 dias para contestar. Portanto, presta atenção nessa que já foi uma dúvida de aluno, que alunos já me mandaram. Na tutela de urgência antecipada antecedente, o prazo para contestar, inclusive o pedido da tutela, são 15 dias. Eu estou falando isso para você não confundir com a cautelar antecedente, que a gente já vai estudar, tá? E aí, vem outro ponto que já caiu em prova do TJ, que pode cair de novo, porque é bem importante, que é a estabilidade da tutela antecipada antecedente, artigo 304. Estabilidade, estabilizou. O autor foi lá, pediu para conceder para que seja deferida aquela cirurgia, estabilizou, mas estabiliza quando? Quando é que fica ali paradinha? Quando é o que diz a lei, tá? Cuidado com interpretações, se você advoga, se você estagia na área, eu sei que tem muita gente aqui que me assiste que tem a prática, cuidado para não confundir o que está na lei, que é o que você precisa para passar, com o que a gente vê na prática, tá? Na lei, o CPC diz que se não for interposto recurso,
da decisão que concedeu a tutela haverá a estabilidade, ou seja, ela estabilizou. Uma pergunta de prova. Que recurso cabe da decisão que concede tutela provisória? Em regra, agravo de instrumento. Porque a decisão que concede a tutela é uma decisão interlocutória. Por que eu falei em regra? Porque nos casos da tutela ser confirmada, revogada ou modificada na sentença, ou seja, a tutela foi abordada na sentença, deste tópico também cabe apelação. Tome cuidado, já vi cair questão falando que deste tópico caberia agravo, na sentença não cabe agravo. Da sentença não cabe agravo, é a apelação. Agora, no caso da tutela ter sido concedida durante o processo, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Ok. Não esquece dessa informação, para não aí se perder nisso. Tá, mas estabilizou. Estabilizou por quê? Porque não foi interposto recurso cabível. Ah, e qual é a consequência de uma tutela estabilizada? A consequência é que este processo onde a tutela foi concedida será extinto. O processo acabou. Acabou para sempre? Não. Ele acabou aqui. O processo é extinto e aquela decisão estabilizou em favor do autor. No nosso exemplo do plano de saúde, o plano de saúde não agravou desta tutela, estabilizou. Estabilizou. E agora? E agora o processo foi extinto. Mas o plano de saúde pode fazer alguma coisa ainda? Pode. Isso poderá mudar, isso poderá ser alterado, mas depende de uma outra ação. Qualquer das partes, diz o CPC, poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela estabilizada. Repito, não é nos próprios autos porque o processo foi extinto, depende de uma nova ação. Essa nova ação tem como objetivo rever, reformar ou modificar ali, né, ou invalidar a tutela que foi estabilizada. Presta atenção no que eu vou te falar. Esta nova ação pode ser apresentada por qualquer das partes. Não é apenas o réu que foi prejudicado pela tutela, qualquer uma. E talvez você esteja pensando, tá, professora, mas que interesse o autor vai ter? O autor pode ter o interesse de modificar a tutela, pedir mais alguma coisa ali que não tinha sido incluída, né? Então, é possível, só que ele também só pode fazer isso, essa modificação, se ele ingressar com uma nova ação. Fechou? Beleza. O que é mais que a gente tem aqui? Diz o 304, parágrafo 3º, que a tutela poderá ser revista, reformada ou invalidada por uma decisão de mérito que vai ser proferida em uma ação própria apresentada por qualquer das partes, tá? Quem é o juiz que vai analisar essa nova ação? O mesmo juiz do processo em que foi deferida a tutela, porque aqui a gente tem a prevenção do juízo. Que é isso agora, professora? Prevenção do juízo. Toda vez que eu ajuizo uma ação e que esse juízo for competente para conhecer de outras ações envolvendo aquele caso, o CPC vai dizer que deve ser distribuída essa ação por dependência da ação anterior, porque esse juiz é o prevento. Prevento porque teve prevenção e a partir de agora ele tem que julgar tudo que estiver relacionado àquilo. Neste caso da tutela, isso vai acontecer. Tá? Cuidado, existem outras hipóteses que já caíram em prova, que não tinha nada a ver com tutela, que não tinha prevenção. Aí o CPC fala que o juiz não é prevento. Nesse caso é. Tá bom? Beleza. Qual é o prazo? Temos um prazo? Temos um prazo. Esse prazo é 2 anos. 2 anos para promover essa nova ação. Contados de que momento? Da ciência da decisão que extinguiu o processo. Então, não é da decisão, mas é de quando a parte toma ciência, ou seja, quando ela foi cientificada. Ah, o réu foi cientificado apenas, sei lá, meses depois. Então, o prazo dele conta desse momento, mesmo já tendo passado meses da data em que a decisão foi proferida, tá? Atenção! Não é coisa julgada que a gente vai estudar lá mais para frente no procedimento comum, é estabilidade da tutela. Por que não é coisa julgada? Porque quando eu falo em coisa julgada, eu falo em imutabilidade da decisão. Ela não pode ser mudada nem por uma outra decisão, nem por uma outra ação, só se for rescisória.
Mas não cabe aqui a gente falar de rescisória agora. Não é coisa julgada, é estabilidade, certo? Beleza? Passados os 2 anos, eu já tive uma aluna que me perguntou isso. E se passar os 2 anos? Aí a gente vai falar de coisa julgada. Mas ainda não. Nesse período de 2 anos é possível que as partes entrem com essa ação. Bom? Beleza. E a tutela cautelar, ela pode ser requerida em caráter antecedente? Pode também. Lembra da situação do arresto? No meu exemplo, ela foi requerida de forma incidental. Mas existem situações, como por exemplo, lembra que eu te falei do divórcio? A parte vai promover ali seu divórcio, mas ela não sabe nem que patrimônio ela vai pedir para partilhar. Então ela pode fazer um pedido de tutela cautelar antecedente para que seja feito o arrolamento dos bens. Porque aí depois, com esse arrolamento em mãos, com essa decisão que determinou o arrolamento, ela consegue saber quais são os bens e ela pode formular o seu pedido principal, que é o divórcio e a partilha desses bens, certo? Certo. Como que vai ser essa tutela antecedente? A petição inicial, que visa a prestação da tutela cautelar, em caráter antecedente aqui, vai indicar qual é a lide e o seu fundamento. A lide é o divórcio. E o fundamento, né, é a necessidade desse divórcio de partilhar os bens. Então, como eu não sei os bens, tá aí a minha lide. A exposição sumária do direito, afinal a parte vai ali demonstrar que ela tem direito a esses bens, a metade desses bens, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tá, professor, onde está o risco de dano aqui? De repente, no réu sair vendendo os bens. E aí a parte autora não vai conseguir a sua metade. Ainda que ela possa pedir ressarcimento, pode ser tarde demais, né? Bom, o parágrafo único diz que é possível que seja feito um pedido errado, né? Foi feito como cautelar, mas na verdade é antecipada. E aí o juiz vai deferir como tutela antecipada, não tem problema, tá? O juiz não vai extinguir. Toma cuidado com isso, pode ser que o examinador fale, se foi feito outro pedido, era tutela cautelar, era tutela antecipada, foi pedido cautelar, não tem problema, o juiz vai receber como a tutela antecipada, certo? Essa questão da fungibilidade que a gente chama, trocar uma por outra, não vai ter prejuízo quanto a isso. Certo? Então esse ponto é importante para não cair em pegadinha de que vai extinguir o pedido, que o juiz vai extinguir esse pedido, porque não é verdade, tá bom? 305, parágrafo único. Aqui, o réu vai ter 5 dias para contestar. A ação inteira? Não, a cautelar. A cautelar antecedente. Diferente da antecipada antecedente, que a gente viu que o prazo é de 15 dias, depois da audiência, se não tiver acordo. Aqui não, aqui o réu já é citado em 5 dias. No nosso exemplo, o ex-marido foi citado, ele vai ter 5 dias para responder este pedido do arrolamento de bens, não é o divórcio, tá? Ele só vai responder esse arrolamento. Se ele não contesta, presumem-se verdadeiros os fatos ali alegados pelo autor. Então, presume-se que o réu aceitou estes fatos e o juiz decide em 5 dias. Então, o réu não contestou, o juiz entende que teve uma presunção de que são verdadeiros e manda, então, que seja feito o arrolamento de bens. Passados tudo isso, o juiz já decidiu a tutela, passou o prazo de contestação, o juiz decidiu. Se foi contestado ou não, se foi contestado o pedido, o réu pode contestar, aí a gente passa para o procedimento comum. Aí vem as mesmas regras do procedimento comum. Certo? Aí a gente vai ter audiência, 15 dias para contestar, mas só neste segundo momento. Temos ainda que, uma vez efetivada a tutela cautelar, portanto, foi ali feito o arrolamento de bens, ou seja, já temos aqui, né, a nossa parte autora tem ali todos os bens que o réu tem, que ela tem direito. Tem que fazer o que agora? Formular o pedido principal. Esse pedido tem que ser formulado em 30 dias. Tá? E ele será apresentado nos mesmos autos em que foi deduzido o pedido de tutela cautelar. Então, 30 dias aqui para apresentar este pedido de tutela cautelar. Ok? Então, feito esse pedido, aliás, para apresentar o pedido principal, que agora, no nosso exemplo, é o divórcio. Então, vai apresentar aqui. Depende de novas custas? Não, já falei isso lá no começo, quando for incidental. Não depende de recolhimento de novas custas, certo?
O pedido principal também pode ser formulado conjuntamente com a tutela cautelar. Nada impede, tá? Aqui no nosso exemplo, nada impede que o advogado já fizesse o pedido do divórcio e da partilha de bens, mas em tutela ali cautelar ele pede o arrolamento. Não tem problema algum. É que às vezes a parte faz esse pedido cautelar para já ganhar tempo e depois ela em 30 dias tem que apresentar o pedido principal. Tá bom? Beleza? Vou fazer uma pausa e a gente volta então já para continuar falando aqui de tutela. Até lá. E aí, gostou dessa segunda parte aí da aula de tutelas provisórias? Esse é um assunto que a gente sabe, né, vai cair na prova, é um assunto que tem tido aí muita relevância. E amanhã, não esqueça, terceira e última parte aí dessa aula, e você já pode acessar o material lá na plataforma da Hotmart, tá? O material tá lá disponível como um módulo gratuito para você poder acessar aí e poder estudar esse assunto com bastante tranquilidade. Não esqueça, cupom de desconto valendo para o curso do qual faz parte o módulo de tutelas, né? O curso Império Legis, uma jornada rumo à excelência em processo civil e normas da corregedoria para o TJSP. Cupom de desconto é TUTELA10. Então não esqueça, se você quiser adquirir o curso, coloca o cupom de desconto para você ter 10% de desconto.